A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez aqui no monte estamos, viemos orar nesta tarde. E subindo aqui o monte, eu vim conversando com Deus, perguntando a Deus o que deixar no coração das pessoas que irão me ouvir. E nesta tarde eu quero falar um pouquinho do nosso adversário, porque Deus não tem adversário, não existe par para ele. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Se Ele quiser, Ele mostra a sua onipotência, salvando, curando e libertando. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus a si mesmo. E sobre todas as coisas, eu continuo nas suas dependências. Por isso, mais uma vez, eu estou aqui 100% nas dependências do Espírito Santo. Um dia deste eu estava em uma determinada congregação e me fizeram uma pergunta: mas irmão, você gosta muito de falar no diabo. E eu disse à pessoa: eu falo no diabo porque o diabo é o meu adversário. E baseado na Bíblia, a Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, se não me falha a memória, que não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra principado, contra a potestade, contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, contra os demônios que agem neste mundo tenebroso. E aí eu disse a esta pessoa: todas as vezes que me convida para orar, eu subestimo o poder das trevas, eu desafio o poder das trevas a manifestar. E os demônios que são inteligentes, eles não manifestam, porque os demônios eles têm que respeitar o Deus que está sobre a minha vida. Porque eu tenho autoridade adquirida por Deus. Dificilmente um demônio vai manifestar aonde eu estiver. Porque os demônios não são bobos, eles sabem quem tem e sabem quem não tem. Sabe quem pode e quem não pode. Um demônio sabe que se ele manifestar onde eu estiver, naquela região, naquele território, eu vou dar ordem em nome de Jesus Cristo e todo o poder das trevas será quebrado e o nome do Senhor será glorificado. O que muitas pessoas não estão entendendo é o seguinte, que nós temos que lutar contra o poder das trevas, contra os demônios. Você tem que lutar contra aquele espírito das drogas que está lá na sua casa, não é contra o seu filho. Você tem que lutar contra aquele espírito de prostituição, de adultério, de engano, de mentira, de sofisma que está lá na sua casa. Tanto é que, baseado na palavra de Deus, o próprio Cristo ele disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Deus ele tinha autoridade, o Espírito Santo tinha autoridade sobre o poder de Deus para repreender os demônios. O demônio tinha que ficar para trás, então era uma ordem só. A palavra de Deus ela é sim, sim, não, não. Agora não adianta você querer ficar inventando se você não tem, não adianta. Tem pregador que está vazio, ele precisa dar uma passada lá naquela passagem de João 15:5, onde o próprio Cristo ele nos disse: sem mim nada poderás fazer. Porque tem pregador que recebe uma oportunidade para pregar e ele prega 5 minutos, cansa o púlpito 15 e dá azia 30 para poder comer ao tempo, encher linguiça, como se diz. Porque pregador vazio, porque pregador que tem unção, ele não escuta fofoquinha na conversa, ele não ouve mentirinha, ele não ouve blá-flá-flá, mexerico dentro da igreja. Ele chega, assume a tribuna, abaixa a sua cabeça, espera a sua oportunidade e diz o que Deus mandar. Não fica inventando historinha, querendo revelar a igreja inteira, revelar até o número do calçado que as pessoas estão falando, e isso é propaganda enganosa. Isso mais não convence ninguém. O que convence as pessoas hoje é um bom testemunho, um bom caráter. O que convence as pessoas, o que leva as pessoas às congregações é a unção que está sobre a vida do pregador. É saber, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Quando eles oram, Deus cura. Quando eles oram, Deus repreende os espíritos das trevas. O poder das trevas é eliminado. É isso que Deus quer ouvir. Ninguém que trabalha a semana inteira, cansado da sua rotina, que seja uma cozinheira, que seja um trabalhador braçal, que seja sentado lá no seu escritório, a pessoa tira o domingo para ir à igreja, cultuar a Deus. E ao chegar a esta igreja, a pessoa ele quer
Ouvi falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus perdoa os pecados, que batiza com o Espírito Santo, que joga os pecados no lar de esquecimento e leva para o céu. Jesus não quer escutar esses pregadores desqualificados, sem vida, sem moral, que sobe em cima do altar, pega um texto isolado na Bíblia, mas Noé se embriagou, então eu posso beber. Salomão teve 700 cucumbilas, então eu posso adulterar. Ninguém quer ouvir isso não. Ninguém quer ouvir essa babaquice, essa mentirada. A pessoa quer ouvir que Deus salva, Deus cura, batiza com o Espírito Santo, que Deus liberta, que demônios manifestam e é destruído pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus baseada, ela nos diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele quer nos sarar, Deus, Ele quer perdoar os nossos pecados, mas para isso é preciso colocar a boca no pó, levar a face ao chão e humilhar, falar, Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu pequei em pensamento, eu adulterei em pensamento, eu menti, eu escondi algo que não era meu, confessa os seus pecados. Pecado tem nome, Deus agrada quando uma pessoa humilha, quando uma pessoa chega e fala, Pai, eu sou tão pequeno, mas Tu és tão grande. Deus eterno e santo, eu não posso, mas Tu pode. Agora não vem com esta oração, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, então você é filho do diabo. Porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então se tu és filho do dono do mundo, tu és filho do capeta, filho do diabo. E diz a Bíblia lá em João 8,44 que todo mentiroso é filho do cão, filho do diabo. Então não fica mentindo, não fica vendo sites pornográficos, falando um monte de besteira durante o dia, contando as piadinhas imorais, e à noite chegando na igreja e querendo que Deus manifeste o seu poder, a sua glória. Não que Deus não possa manifestar o seu poder na vida de uma pessoa que está em pecado. Sim, pode, se Deus usou uma mula, porque Ele não vai te usar? Só que é bom que você saiba que aquela mula ela estava inocente, ela não tinha pecado. E você, jumento, pode estar cheio de pecado e não reconhecendo que é um pecador e que precisa se arrepender. Põe a sua vida no altar, foi o que Deus disse. Põe a sua vida no altar, conserte a sua casa, que tu morrerás e não viverás. Então conserte, mude o rumo da sua vida. Ou então tu verás a face de Deus mais cedo e a cova no inferno aberta te esperando.